De volta com Mulher Demais, né? No Café com Direito de hoje, Sheila Sodré está falando aí sobre os direitos dos pais que têm filhos com deficiência, né? Lembrando que você pode participar da nossa conversa pelo WhatsApp através do 991050400. Sheila, a gente está falando hoje sobre isenção de IPVA e ICMS, né? Os benefícios que os pais ou até as próprias pessoas que têm deficiência têm na hora de comprar um veículo. É bom a gente deixar claro também, quando a pessoa não faz o uso do veículo, né? Compra o carro para ser benefício, mas a pessoa não pode dirigir, por exemplo. Tem algumas pessoas que são autorizadas a dirigir aquele carro. Como é que funciona isso? Olha bem, eu sou o tipo de pessoa na minha profissão, na minha vida, que eu não gosto das patologias. A gente tem... Eu parto do princípio que o cidadão brasileiro, ele é honesto na sua maioria. E tem algumas pessoas que vivem dando golpe por aí e acaba prejudicando todo. Mas eu sei que quem está nos assistindo tem um bocado de gente que é honesta e que segue as regras. Então eu gosto de falar para essas pessoas e acreditando que é assim que as coisas funcionam. O que acontece? Quem vai pedir isenção de imposto de renda, de IPVA, até de imposto de renda, ou o que a gente está falando aqui do ICMS para compra de veículo, quem vai é realmente quem está precisando, quem atende a esses requisitos. Por quê? Primeiro, porque vai ter todo um trabalho de filtragem até chegar no secretário, até o secretário do Estado da Paraíba autorizar essa isenção. E aí tem todos laudos médicos, tem todo um documento que vai filtrar e aquela história partindo do princípio que a pessoa realmente não só necessita, tem condições de pagar e tem a necessidade da deficiência, tá? Então, o que acontece? Se não sou eu que vou dirigir, o meu problema, eu tive que arrancar um seio por conta de um câncer de mama, e aí eu não tenho uma força no braço, porque eu perco um pouco a minha força, e eu preciso de um carro especial, tá? Então, esse carro especial vai ser dirigido por mim. Mas no caso específico do meu filho, que é autista, eu que vou ter, ele não tem condições, quem vai dirigir sou eu. Então, quando eu vou preencher todo esse formulário, lá vai ter o campo específico para dizer quem vai dirigir esse veículo. Então, tudo é controlado nesses formulários, que são formulários específicos junto ao Estado. Então, vai estar indicando, claro, o número da carteira da CNH e de quem está autorizado a dirigir aquele carro. Normalmente, o pai, a mãe ou o irmão mais velho, que vão poder dirigir o carro para poder levar a criança ou para vários lugares. Ou, dependendo do padrão financeiro da família, um motorista específico. Mas isso tem que estar tudo legalzinho. Isso tem que estar no documento, na autorização. Se, por um acaso, for pego um terceiro que não tem nada a ver com um carro desse, aí sim aí há um processo, você vai ter que pagar essa multa, tem todo um processo, porque realmente você agiu de má fé. Como eu estou falando com nossos telespectadores, a gente gosta de falar para quem age de boa fé, esse é um benefício para ser utilizado dessa forma. Lembrando, Desirê, que esse carro você tem que ficar... É muito parecido com a isenção dada para quem é taxista, que pode comprar carro com essas isenções. É muito parecido, tá? Então, o que acontece? Você tem que ficar com esse carro por 2 anos. Você só pode renovar, comprar um carro novo daqui a cada 2 anos. Nesse período, você não pode desfazer do carro, não pode vender para terceiro. Caso você venha fazer isso, você vai ter que pagar o tributo. Você perde o benefício, porque isso é um benefício. A isenção é um benefício dado pelo Estado e pela União. O que você... pode acontecer em menos de 1 ano, 2 anos, Deus o livre, é um acidente, uma perda total, ou uma perda do carro, e aí tem todo um trabalho junto ao Estado, junto à seguradora, para poder reaver a compra de um novo veículo. Sheila, no caso de morte dessa pessoa que o veículo foi comprado para usufruto. Aí é diferente, aí esse benefício entra como herança, aí há todo um procedimento aí normal, todo mundo passa vai poder dirigir, por exemplo. Claro, porque aí passa a titularidade, perde o benefício, é uma forma de perder esse benefício, depois dos 2 anos, e muitas vezes a pessoa já tem mais de 2 anos da compra do veículo. Entendi. Então, ele já está liberado para a venda desse veículo. A Carla de Bahia, ela quer saber se pessoas que fazem tratamento, né, de câncer, contra o câncer, também têm direito a esse benefício. Olha, e quando ele fala de deficiências graves. Dependendo do estágio e o tipo de problema que você tenha, entra exatamente em algumas desse enquadramento. Sem contar um benefício bem interessante que o Estado coloca em um dos seus artigos desse decreto, é que não está fechado quais são as doenças específicas, quais são os CIDs específicos. O que ele dá, que quando você percebe aqui, que para mostrar ali de novo, quando ele fala o tipo de doença, olha bem como ele coloca algumas aqui. Deficiência física, aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmento do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando sobre a forma de paraplegia,
monoplesia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, e aí vai outras, né? E aí ostomia e várias outras questões em relação ao membro com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas, né? E as que não produzem nenhuma dificuldade para o desempenho da função. Por exemplo, eu tenho um câncer de pele, por exemplo, né? Câncer é neoplasia maligna, mas isso não me impede de dirigir qualquer carro. Entendi. Então, eu não tenho esse benefício. Se o problema do seu problema sério que você está tendo, como eu comentei, falei o exemplo do câncer da mama, que muitas vezes ao retirar a mama compromete, às vezes por conta dessa região aqui compromete, você precisa de um carro, causa uma deficiência. Tudo isso que vai dizer é o laudo, é um médico especialista que vai dizer. E o estado da Paraíba, com essa legislação, sinceramente, é aquela história, é um excelente benefício, né? Então, assim, você tem que conhecer, conhecimento é poder. Imagina que você pode conhecer alguém ao seu lado que tem um filho deficiente ou que tem essa deficiência e comprou um carro sem nenhum desconto. Quer dizer, ele desfalcou do seu patrimônio próprio mais de 20 mil, por exemplo, que seria o benefício dele. Sheila, você falou ali sobre pessoas que têm problemas visuais. A gente sabe que até na hora de fazer a prova, o teste do Detran, a gente faz lá para ver se tem que dirigir de óculos. E aqui a Mari de Água Fria, ela disse o seguinte: eu tenho um alto grau de astigmatismo, só vejo bem de óculos. Eu tenho direito? É bom a gente deixar claro que assim todo mundo vai pensar. Eu uso óculos, vamos dar um desconto aqui no IPVA, não é assim, né? Não. A questão é realmente deficiência visual. E quem vai te dar um laudo de deficiência visual é o especialista. Até porque existem várias formas dele mensurar isso. Esse 20/200, que é um tipo de perda de visão que você tem. Você tem vários aparelhos, campo miografia, se não me falha a memória, que você faz o teste que às vezes você vê bem nessa direção, mas você perde o campo de visão, né? Então, você não tem uma visão 100%. E esse laudo de deficiência é dado pelo médico especializado. E que você encontra também no SUS, ou quem tem plano de saúde vai atrás, que ele é obrigado a lhe dar esse tipo de laudo. Com o I, esse é o primeiro passo, para você saber se você se enquadra nesse benefício, saber se você tem uma deficiência, né, que te cause algum tipo de incapacidade na direção ou dificuldade que você precisa de um carro automático com direção hidráulica ou que seja necessário fazer algum tipo de adaptação em relação aos pedais e aí vai. Tem uma dúvida aqui. Bom dia, como faço para provar que sou representante do meu pai que é cadeirante, por exemplo? Ela quer saber, no caso, como é que você comprova que você que cuida dele mesmo? Olha, uma das coisas, por exemplo, até que uma da Jacilene, se não me falha a memória... De Mangabeira? É, a de Mangabeira 7, que ela mandou a pergunta. O caso específico, muitas vezes, você tem que provar ou se você é o curador dele, tá? Que aí é judicialmente falando. Se você é a filha... E aí você prova como filha ser a responsável. Certidão de nascimento de ambos, está ali que você é a filha responsável. Normalmente, quando uma pessoa tem um tipo de deficiência desse tipo, o que se recomenda é realmente a curatela, né? Você entrar com a ação judicial e tendo a curatela dessa pessoa para várias funções do dia a dia para poder você ser responsável por ele. Seria uma das formas. Se não, é isso mesmo. A questão declaratória. O ato declaratório pelo próprio deficiente. Até porque ele não é um deficiente mental, ele é só físico. Então, ele pode declarar, tá? Essa questão da dependência ou esse auxílio diretamente da filha. Muitas dúvidas chegando como faz para dar entrada, né, para ter acesso a esse benefício? Olha, como eu disse a vocês, o Estado facilitou muito. A Receita Federal também. Cada órgão desse, o próprio Detran, ele exige e eles têm formulários próprios para que você preencha com uma lista de documentos específicos. Renda, identidade, CPF... Claro, os laudos médicos, os exames que atestam o seu grau de deficiência. Então, tem todo um procedimento. Muitas vezes você já tem que ter o carro ou muitas vezes a própria concessionária. As concessionárias, como eu disse, elas têm uma área reservada. Lembrando que cada concessionária dá um atendimento diferenciado e muitas vezes... Tem concessionárias que oferecem preços muito mais interessantes, atendimento muito mais dedicado para essas compras. Porque são compras que tem que ser a venda direta, com a nota fiscal, por conta da isenção que vem do Estado. Então, é um tratamento diferenciado e as agências, né, de veículos, elas têm um tratamento diferenciado. Lembrando que é para veículos novos. Entendi. Tem uma dúvida aqui
Minha mãe, ela tem problema visual. Ela é filha, né? Ela pode dar entrada. Ela disse que a mãe tem a carteirinha da FUNAD. Isso serve como prova? Claro que sim, serve sim. Agora, claro que ela vai pegar um atestado atualizado. Vai, o médico pega bem direitinho todos os exames. Isso, assim, eu confesso a vocês, não é algo complexo. Você, claro que nada é tão fácil e cai do céu. É algo muito... as dificuldades estão aí para ser enfrentadas. Mas o custo-benefício compensa. Isso é importante, você botar na ponta do lápis, o seu ganho chega a ser de 10 até 15 mil, se não mais, que eu estou meio por fora de valores de carro, mas chega até mais, né, na compra, utilizando esses benefícios. Lembrando que tanto a União quanto o Estado, ele está abrindo mão de recursos desses tributos para dar um benefício exclusivamente aos portadores de deficiência. Então, assim, é um benefício que tem que ser utilizado e utilizado bem, tá? Porque compensa realmente o trabalho de ir à Receita Federal, à estadual, de escolher o carro e você vai... Todos esses órgãos, eles orientam muito bem, porque tem sempre formulários para serem preenchidos e aí a lista de documentos para ser anexada. Então é bom a gente deixar claro, né, Sheila, que tem que ser realmente deficiências que atrapalhem a pessoa, né? Não é só estética, às vezes a pessoa tem só uma deficiência ali, que é uma perna que é maior do que a outra, mas que não atrapalha. Mas às vezes uma perna maior do que a outra, ele necessita de um câmbio automático. Ou então, imagina, a questão do pedal, teria que alterar ou fazer alguma coisa em relação a isso. Por isso que é importante a pessoa saber da sua deficiência, ter consciência das suas dificuldades e ir atrás. Né, no seu direito, passar, porque faz uma diferença. Se você for comprar à vista, é um preço. Se você for financiar esse veículo, é um financiamento diferenciado, porque você não vai pagar o imposto federal, que é o IOF. Pronto, Sheila, eu acho que a gente conseguiu aí, né, zerar esse assunto, né? Na próxima semana, qual vai ser o tema que a gente vai trazer aqui? Olha aí, véspera de carnaval, vamos falar sobre pensão alimentícia para dar uma motivada a essas meninas ou as mulheres a pensarem 2 vezes nesses novos relacionamentos de carnaval, porque geralmente depois do carnaval, 9 meses, aparece muito menino em novembro começa a nascer, né, o povo tudinho. E vamos falar da dificuldade que é falar um pouco sobre isso, da responsabilidade que hoje está cada vez mais para os dois. Tenho certeza que vai pipocar, viu? Quarta-feira. Então vamos falar sobre pensão alimentícia para a esposa, ou para a mãe da criança, ou para a companheira, tá? E para a criança no próximo programa. E hoje à noite tem Café com Direito na RCTV. E o programa está ótimo. A gente vai falar com um ouvidor da polícia, né, das polícias aqui do nosso estado, Dr. Mário Júnior, que é um advogado e é o ouvidor, que vai falar sobre os problemas e principalmente como você, cidadão, pode entrar em contato com a ouvidoria da polícia. Sheila, obrigada, viu? Foi um prazer dividir aqui hoje Mulher Demais com você. Olha, ela não está me controlando em relação ao tempo, tá vendo coisa boa, coisa boa. E agradecer muito a Sheila, que esse quadro, Sheila, você sabe, quando eu fico lá em cima, é um dos que mais pipocam, né? Que todo mundo adora, participa mesmo, esclarece a dúvida de muita gente. Então, muito obrigada. E quarta-feira a Sheila está aqui de volta. E o tema vai ser pensão alimentícia. Muito conhecimento. Obrigada, viu, Sheila? Um beijo para você. Agora